carbono eu não sei nem o que é e nem para que serve. Pelo que eu entendo, assim, é um tipo de gás, né? Um gás que é um poluinte, que polui o ar, a atmosfera. Bom, o carbono que eu conheço é aquele que o nosso corpo exala e as plantas fazem a troca com o oxigênio. Para que serve eu não sei, só sei disso. Exemplo, na agricultura, por exemplo, a gente tem emissões pelo uso de fertilizantes, calcários e combustíveis fósseis e remoções através da biomassa vegetal, das raízes que deixam grande biomassa abaixo do solo. E na cidade a gente tem as emissões pelo uso de combustíveis fósseis também, por exemplo, pelos usos de automóveis, uso de combustíveis, o gás de cozinha. Todos esses gases que são emitidos para a atmosfera, a gente pode então assim calcular as emissões e também as remoções. E o que é o balanço de carbono? Quando a gente pensa balanço, balança. Então eu preciso entender que é uma diferença que eu tenho do que eu tenho acumulado de carbono naquelas atividades no solo, na minha produção agrícola, e o que eu tenho de emissão de carbono. Então a gente busca um equilíbrio. Quanto mais perto do 1, melhor. Que eu estou então fazendo ações que estão negativando o que eu tenho de emissão de carbono do que eu tenho acumulado na minha propriedade. Então, com isso, eu consigo balancear. E é com isso, com esse estudo, que a gente consegue, então, verificar e promover aquelas atividades que já são executadas por diversas propriedades aqui no oeste da Bahia, que elas estão com um balanço de carbono favorável para que a gente evite a emissão desse carbono para a atmosfera. Uma forma de retirar o carbono é criar incentivos para que quem segura o carbono seja pago por esse serviço. Então, se houver uma área desmatada e eu plantar uma árvore, essa árvore vai capturar carbono, então esse carbono capturado é quantificado, se cria um certificado de carbono que diz essa árvore, essa propriedade que você tem tantas toneladas de carbono, e esse aí se vende no mercado internacional. E por que isso funciona? Isso funciona porque a natureza do carbono da mudança climática é eminentemente global. Quer dizer que se eu aqui solto uma molécula de carbono na atmosfera, o efeito se sente em todo mundo. Não é se eu jogar um contaminante líquido no rio. O efeito é só no rio. O carbono é global. Então, se eu seguro o carbono, retiro o carbono da atmosfera aqui em Barreiras, o benefício vai se realizar, vai se conseguir em qualquer lugar do mundo. Então, esses mercados globais permitem a inserção de um produtor que só tem uma propriedade em Barreiras, mas pode ter um mercado, alguém que compra esse carbono em qualquer lugar do mundo. Para as pessoas que vivem na cidade, esse balanço de carbono e essas práticas agrícolas e também em relação ao ambiente com baixa emissão desses gases de efeito estufa, vai influenciar principalmente na qualidade de vida. Um clima melhor, com menor variação da temperatura, chuva, por exemplo. Para o agricultor, isso vai influenciar diretamente na produção. Então, o produtor vai conseguir identificar práticas de agricultura de baixo carbono e, com isso, melhorar a qualidade da produção, a qualidade do solo, adicionar matéria orgânica e, consequentemente, aumentar a produtividade. O trabalho executado pela nossa associação, a IBA, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia, ele visa só consolidar e criar capilaridade nas ações e nos estudos já consolidados e já feitos na nossa região, com outras universidades. Assim como no passado houve alguns estudos com a parceria com a UFV, outros com outras universidades, e agora estamos com a Universidade do Estado da Bahia nessa fase, a fim de complementar melhor essas ações do estudo da nossa região. Como é que o trabalho é feito hoje?
O trabalho é feito principalmente por mapeamento das micro-regiões, as micro-regiões que há pouco estudo na temática. Então, nas escolhas dessas áreas é avaliado principalmente a condição do produtor rural, se ele tem um sistema de plantio convencional, o sistema de plantio direto, e é comparado todas essas amostras, todas essas mensurações com o cerrado nativo. A avaliação de carbono hoje aqui no oeste da Bahia, e tem percebido, diante das propriedades que a gente tem acompanhado, que algumas atividades, por exemplo, de correção de solo, são aquelas que detêm a grande maioria da emissão de carbono. Pode chegar na ordem de até 60%. E posterior a essa ação, a essa atividade, o uso, por exemplo, de combustíveis. E além da utilização do diesel, a gente tem, por exemplo, o uso de alguns fertilizantes nitrogenados. É tido então como o terceiro que mais detém a possibilidade de se fazer mais emissão de carbono. Se nesses 3 pontos a gente conseguir trabalhar na fazenda, outras ações que poderão ser utilizadas vão ajudar então a gente poder melhorar esse balanço, essa diferença que eu tenho entre acumular meu carbono, fixá-lo de manejos diversos e aquilo que eu estou emitindo por meio dessas ações e dessas atividades. E com isso eu posso ganhar em mais balanço de carbono, que a gente chama de um balanço de carbono negativo. Negativo no sentido de emitir menos carbono para a atmosfera e acumular mais no manejo daquela propriedade. O trabalho, enfim, de mensuração de carbono, principalmente quando se está falando muito de crédito de carbono, visa principalmente valorizar ainda mais as práticas agrícolas que já são executadas pelos produtores rurais hoje, aqui. Então hoje, muitos produtores rurais já praticam o sistema de plantio direto, já fazem uso da manutenção de plantas de cobertura, né, uso de palhada, enfim, otimiza o sistema da maneira com que esse balanço de carbono seja minimizado e seja equalizado da melhor maneira possível. Então, um dos objetivos, a base, o cerne do nosso estudo é justamente a valorização das boas práticas agrícolas que já são consolidadas na nossa região oeste da Bahia. E assim como, claro, a promoção do agronegócio da nossa região para o país. A gente está iniciando esse trabalho com os produtores e a gente está tentando fazer de uma forma bem otimista, porque o produtor vai ganhar principalmente com produtividade, fertilidade do solo e aumento principalmente na resiliência da produção aos veranicos. As tecnologias que já vêm sendo empregadas pelos produtores estão no caminho certo. Precisamos agora aumentar essas tecnologias.